A cidade de Maceió completa este mês 172 anos. Com um dos índices mais altos de violência em todo o Brasil, a capital de Alagoas precisa correr para enfrentar os desafios que o crescimento da economia brasileira exige. Questões básicas como o transporte público e o recolhimento do lixo parecem ainda estar longe de serem resolvidas. Bom, quando a gente fala em economia da capital, Luciana, a gente sempre pensa logo no turismo, né? Mas a gente tem outras atividades econômicas que têm um certo desempenho. Pois é, mas apesar de alguns números negativos, o fato é que Maceió, por ser a capital, ela acaba sendo favorecida em relação às demais cidades do estado de Alagoas. Só para você ter ideia, Maceió hoje ela acomoda 1/3 da população, mas ela é responsável por 50% do PIB que é gerado no estado de Alagoas. E a sua renda per capita ela é 50% também maior do que a renda do estado. Então, certamente você tem aí um volume de riqueza concentrado na cidade de Maceió. O que acontece com Maceió? Ela acaba sendo privilegiada porque alguns programas, por exemplo, algumas políticas públicas acabam concentrando, sendo executadas em grande medida na cidade de Maceió em detrimento de outras tantas. E há também aqui uma infraestrutura que a favorece, que vai desde a existência de escolas, por exemplo, né? A própria atuação do Estado ela é muito mais presente na capital também do que nos municípios. Isso cria, na verdade, para a cidade de Maceió um diferencial competitivo em relação aos demais municípios. Mas, sem sombra de dúvida, assim como outros municípios do estado de Alagoas, Maceió também enfrenta problema e um deles é exatamente essa concentração de pessoas que acaba tornando insustentável, por exemplo, o trânsito de Maceió, que hoje já é comparado a algumas outras capitais. Isso tem, de um certo modo, trazido um transtorno. Mas é bom lembrar que esse transtorno decorrente do trânsito ele é consequência de um crescimento da renda que possibilitou essas pessoas adquirirem carro. Então, assim, há um lado negativo e um lado positivo a se perceber de tudo isso. A gente percebe que nos últimos anos, né, surgiram diversos hipermercados, abertura do centro de convenções, construção do próprio aeroporto e muitos hotéis. Isso ajudou muito, contribuiu, né, para o crescimento aí para o setor turístico. Mas a gente vê que ainda existe um potencial ainda maior que pode ser explorado. Existe, inclusive no setor turístico, ou seja, no estado de Alagoas, Maceió acaba sendo, por excelência, a cidade mais procurada no estado pela própria infraestrutura que ela tem em relação aos outros municípios. E é também a cidade que talvez tenha o maior aquecimento no comércio, né? Acho que Arapiraca deve ficar em segundo lugar, mas na rede de serviços, Maceió também está à frente dos demais municípios, ou seja, é uma cidade que certamente enfrenta ainda alguns problemas, mas eles são menores do que os demais municípios do estado de Alagoas, principalmente no que diz respeito a saneamento básico e educação. Quando a gente compara, por exemplo, Maceió a outras capitais nordestinas... Que aí é um problema do estado de Alagoas. O estado de Alagoas hoje ele está na liderança dos piores indicadores socioeconômicos, como mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, a renda mais baixa do país, comparado inclusive com as outras capitais do Nordeste. Então, sem sombra de dúvida, o estado de Alagoas, de um modo geral, ele amarga os piores indicadores socioeconômicos. Agora, o que a gente está colocando é que dentro do estado de Alagoas, Maceió, por ser a capital, ela tem uma posição privilegiada em relação aos demais municípios. O que você vê de grave aqui nos municípios é muito pior, com exceção do trânsito, porque aí você não tem um problema caótico de trânsito nos demais municípios. Mas, no que se refere à educação e saneamento básico, com certeza, os demais municípios têm uma situação muito mais crítica. Luciana, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E o Da Sua Conta de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais economia para você. Até lá!